Fala pessoas, tudo bem? Então hoje nós vamos discutir a morfofisiologia comparada no sistema locomotor, tá? Que é a sexta e última parte. Então vamos avançando. Tá? Bom, uma das grandes contribuições para estudar a biomecânica, principalmente de animais de médio e grande porte, foi a implementação pelo Muybridge aqui do que a gente chama de zoopraxiscópio, tá? Que na realidade nada mais é do que uma sequência, tá, de fotos batidas em um intervalo de tempo muito reduzido e colocada como se fosse uma animação, tá? E aí você tem um conjunto completo de análises de movimentos detalhadas que permite verificar diferenças, tá, entre a partes do corpo durante o ato de deslocamento. Isso contribuiu diretamente para a gente entender, tá? A gente está falando aqui, tá? No final do século XIX ainda, tá? Em 1880, 90, de verificação de variações motoras executadas em animais de pequeno porte, como você tem aqui numa águia. Você consegue ver na sequência de imagens, tá? Que você tem uma sequência de desenvolvimento de ações motoras e tudo mais, e que cada imagem revela uma diferença na outra. Quando você compara com um animal de grande porte e muito pesado, como é o caso do elefante, tá? Só com um pouco mais de atenção que você consegue notar a diferença, tá? Basicamente são como se fossem uma sequência de imagens que todas parecem a mesma coisa. Entra aquela ideia do que a gente discutiu no sistema de sustentação. Eu vou colocar no final para você relembrar, em que animais de grande porte, tá, eles têm o corpo mais ereto e a distribuição de carga é mais evidente, de tal forma com que a área de seção transversa do corpo, tá, ela tende a suportar a carga com distribuição mais equitativa. Tá? Eu falo disso no final da aula de sustentação, quando a gente fala em morfofisiologia comparada também. Vou deixar o link no final para você lembrar e entender, né, ou reforçar essa ideia de que a distribuição de carga em corpos mais eretos, com articulações mais resistentes, musculatura mais resistente. Bom, efetivamente, quando a gente fala em locomoção, tá, potencialmente, todo o organismo é capaz de se deslocar, tá, direta ou indiretamente, né, através da ação de terceiros ou de outras forças. Tá? Um exemplo disso são deslocamentos de células no organismo, ou de organismos unicelulares livres através de movimentos, como por exemplo o movimento ameboide. Então o que você tem são alterações de densidade de distribuição de líquidos intracelulares que resultam na projeção de membrana, né? A alteração de intensidade, né, nas concentrações de variação de fluxo através de porções do citossol, né, do citoplasma, que sejam mais densas, com porções menos densas, e isso faz com que você tenha um empurro que faz a membrana projetar, certo? E aí você tem essas situações. Com movimentos mais complexos e um pouco mais elaborados, você vai ter através do deslizamento de flagelos e cílios, tá? Em que você tem, por exemplo, aqui você tem a presença da proteína, tá, da dineína. Tá? As dineínas, elas se ligam entre os microtúbulos formadores do cílio, ou no caso aqui do flagelo, e como essa proteína ela tem um sítio de ligação ao ATP, uma ATPase, então na hora em que você fornece energia, ela vai fazer a realização do movimento. E essa realização do movimento permite com que você tenha uma força que desloque a célula.
Especificamente nos grupos animais, a locomoção ela é tão importante para os organismos que a gente já vê a presença dessas estruturas até em animais muito simples, como o caso das esponjas do mar, que representam os grupos de animais parazoários. Tá? Então, você aprende que os poríferos eles são animais que não apresentam um padrão de organização tecidual, né? As células elas são mais liberadas. Tá? Mas você aprende que a porção mais externa do corpo ele é formado por células achatadas, né? Que são os pinacócitos, que vão formar a estrutura de revestimento do corpo. Tá? Em algumas esponjas um pouco mais complexas, parte desses pinacócitos eles são modificados em estruturas que sofrem pequenas ondas de contração, que são os miócitos. Tá? Esses miócitos, essas células, elas representam a origem evolutiva do que venha a ser o sistema muscular e as miofibrilas. E para esses animais vão ser importante porque liberam pequenas ondas de contração que provocam a realização do movimento de água, que vai facilitar a entrada através dos poros. Já quando você entra em quinidários, nos selenterados, onde a atividade motora ela já é mais evidente porque são animais nadadores, você já vai encontrar, você começa a apresentar o padrão de miofibrilas mais organizadas em tecidos, que é muito equivalente nos animais invertebrados, que são aquelas miofibrilas de conjuntos circulares e as miofibrilas longitudinais. Eu vou falar algumas vezes sobre isso, sobre o sistema de projeção do corpo. Os plateumintos, que são os primeiros triblastos, eles já vão apresentar um aparelho muscular mais organizado, em que você vai ter, aí vamos ver como é que funciona aquilo, as fibras circulares, e as fibras longitudinais. Vamos entender aqui. As fibras circulares, elas em geral, elas estão localizadas na região periférica do corpo, e as fibras longitudinais estão localizadas próximo. Então, na hora em que você tem contração das fibras circulares, o corpo do animal ele achata, naquele ponto em que você tem a contração. E na hora em que ele achata, isso vai fazer com que o corpo forme onda. A musculatura longitudinal ela faz a contração no plano anterior ou no plano posterior. E aí isso vai fazer com que o animal sofra o deslocamento. Se você pensar aqui, que esse plateuminto parece uma fatia de bacon aqui, na hora em que ele faz as pequenas ondas de contração circulares, que em geral são do plano superior e inferior, e a longitudinal do anterior posterior, esse bicho na água, ele vai fazendo as ondas de deslocamento e, consequentemente, isso vai gerando a força que permite com que ele faça o deslizamento. Além disso, você tem a presença de músculos faríngeos. Você deve lembrar aqui que esses animais eles já começam a apresentar um tubo digestivo, embora seja incompleto, e esses músculos faríngeos vão facilitar no processo de captura de alimento e também na contração, na digestão. Os músculos parenquimatosos, eles são músculos que formam pontes, que vão do plano superior ao plano inferior do corpo do animal. Então eles vão auxiliar essa formação dessas ondas de contração que vão projetar o corpo. Na região mais epidérmica do corpo, acompanhando isso tudo, você vai ter a liberação de certas secreções, algumas que aumentam o grau de viscosidade e outras que reduzem a viscosidade. Então essas secreções, na hora em que eu tenho a secreção mais viscosa sendo liberada, isso vai favorecer a fixação do cílio na superfície. Lembra que nem todos são aquáticos,
Você tem alguns que são terrestres. Tá? Então essa secreção favorece com que o cílio tenha aderência, tá? Enquanto a onda de contração vai permitindo o rastejamento. Tá? E em sequência você tem a liberação de secreções liberadoras que vão fazer com que o cílio perca o ponto de fixação e permita a projeção do corpo. Então tem todo, perceba, é um grupo de animais que evolutivamente está bem distante, mas ele já apresenta uma combinação de interação entre características epidérmicas e características musculares que vão, em conjunto, facilitar a locomoção do cara. Quando a gente começa a desenvolver um aparelho locomotor com peças diferentes, né, com peças musculares associadas a peças epidérmicas, aí mais ali na frente você vai ter uma associação indireta com o sistema sanguíneo para o fornecimento de nutrientes e toda essa questão, tá? Então você vai apresentar uma série de conjuntos que vão interagir coletivamente para facilitar o desenvolvimento motor. Tá? Uma das características que é extremamente favorável, e a gente faz muito isso, tá? É o uso da energia potencial elástica. Tá? Você lembra lá que você deve ter estudado na física, existe energia potencial, tá? E essa energia potencial ela pode ser convertida em energia cinética para a realização do trabalho do movimento. Tá? Então, na hora em que você pisa no chão, tá? E esse teu pisar no chão, ele permite, né, com que o pé apoiado estique o tendão de Aquiles, tá? Esse tendão esticado, ele vai acumular energia. Perceba que o joelho do sujeito aqui, ele tá, ó, pela realização do movimento, ele está dobrado. Então, na hora em que você estica ele, isso vai gerar né? Você faz a extensão total aqui, isso vai provocar uma esticada no tendão e isso vai gerar um acúmulo de energia potencial. Então, na hora em que você realiza um movimento aqui, essa energia potencial ela vai virar energia cinética e essa energia cinética vai facilitar com que você impulsione o corpo para frente. E isso te permite andar, isso te permite correr, isso te permite saltar, certo? Então, pensa na hora em que você vai saltar você está parado, você vai dar um salto para cima, usando as duas pernas. O que a gente faz? A gente faz uma leve flexão das duas pernas, projeta, isso vai gerando energia potencial e na hora que você estica para pular para cima, a conversão dessa energia potencial em energia cinética. Então isso te dá uma quantidade de energia maior. É um princípio que você encontra em aves que fazem a prática do empolerar. Então, na hora em que ela empolera aqui, ó, ela estica totalmente o tendão. Quanto mais, no caso dela, ela faz esse movimento aqui, mais energia potencial ela está acumulada. Então, na hora em que ela projeta o corpo para frente, para gerar um impulso do início do voo, a quantidade de energia convertida em energia cinética é mais alta. E aqui uma representação de conjunto de imagem que mostra, por exemplo, como que o canguru dá os saltinhos dele. Tá? É o mesmo princípio do nosso. Então, na hora em que ele apoia o pé no chão, tá? Na hora em que o calcanhar, o calcânio alcança o solo, você estica totalmente o tendão e isso gera energia potencial para que na hora em que eu tenha a contração, que vai levar à retração do tendão, eu tenho a conversão disso em energia cinética para a realização do movimento. Então perceba, você tem uma transferência de energia que vai favorecer um uso da energia do sistema para que você acumule energia, aspas aí, biológica. Tá? Então, um exemplo disso
tá? São alguns dos esqueletos hidrostáticos. Lá no sistema de sustentação, eu falei para vocês que esqueletos hidrostáticos são aqueles que são formados por preenchimentos de volumes sem elementos de sustentação rígida dentro. Tá? Por exemplo, nossa língua é um exemplo de esqueleto hidrostático. A tromba de um elefante também. Tá? Ou então nas minhocas, né, o preenchimento do líquido celomático, né, porque são estruturas incompressíveis. Bom, no caso aqui dos nematóides, tá, que eles não vão ter o celoma ainda, né, eles vão ter pseudoceloma, né, as lombrigas, o que você tem é que a musculatura, tá, em diferentes porções do corpo, elas vão sofrendo ondas de contração, vão fazer o chamado movimento serpentiforme, né, que é esse movimento que a gente tem na horizontal, em que na hora em que a musculatura do corpo ela contrai, a musculatura oposta do plano do plano oposto, ela vai estar relaxada. Então, se eu tenho uma onda de contração num ponto, tá? No plano oposto eu tenho um relaxamento. Na hora em que um ponto contrai, ele vai empurrar o líquido pseudocelomático aqui do caso do corpo para o plano oposto que está relaxado, certo? Então perceba, eu estou jogando líquido, esse líquido vai gerar um deslocamento do corpo. Eu contraio num ponto, empurro o líquido aonde está relaxado. Se essas ondas de contração forem sucessivas no corpo, ao longo do corpo de maneira orquestrada, isso vai permitir com que eu direcione o meu movimento, seja para frente, seja para trás. Tá? Em minhocas, em anelídeos, vai ser mais ou menos dessa forma, só que de uma maneira bem mais elaborada. Tá? Então, você lembra que os anelídeos eles têm o corpo separado em anéis, nos metâmeros, não é isso? Tá? Então, você vai ter a presença do sistema de musculatura circular ao redor do corpo, tá? Do anel, e você vai ter uma musculatura longitudinal, tá? Entre os segmentos, nos segmentos, né? Na porção látero-inferior, você vai ter a presença das cerdas, que são os pequenos pelinhos do corpo. Então, como é que vai acontecer? Lembra, anelídeos já são animais celomáticos, então eles já têm líquido celomático em grande quantidade. Então, na hora em que a musculatura circular contrai, isso vai gerar uma pequena compressão no anel e vai empurrar o líquido da periferia para o centro, tá? Na hora em que a musculatura longitudinal do anel contrai, vamos supor, para frente, ele vai fazer com que esse líquido que está sendo empurrado para o centro seja empurrado para frente. E na hora que ele é empurrado para frente, tecnicamente o corpo vai deslocar para frente. Só que, além dessa musculatura na parede, você vai ter também a musculatura das cerdas, que vai ser aquela que vai aderir na superfície, vai gerar mais atrito e vai facilitar o deslocamento. Então, na hora em que a musculatura circular pressiona o líquido para o centro e a longitudinal contrai jogando o líquido para frente, a musculatura protratora das cerdas, tá? Lembra, protrar é para frente, né? Então, ela vai esticar as cerdas e na hora em que estica as cerdas, essas cerdas aumentam a superfície de contato com o substrato e isso permite com que o animal deslize aderido ao substrato. Tá? Depois que a musculatura circular longitudinal relaxam, tá? E a musculatura protratora relaxa, a musculatura retratora contrai. E aí ela vai recolhe a cerda. E aí eu perco a aderência ao substrato maior e dessa forma eu posso fazer um novo movimento para empurrar o corpo para frente. Então perceba aqui, primeiro eu comprimo o corpo, depois eu
empurro ele para frente ou para trás. Esse para frente ou para trás vai depender da musculatura longitudinal. Tá? As estruturas protratoras e retratoras das cerdas vão fazer com que eu tenha um aumento ou uma diminuição de atrito com o substrato. Os moluscos gastrópodes, tá, como a lesma ou caramujo, eles apresentam também músculos retratores, certo? Esses músculos retratores, eles vão contrair e relaxar em ondinhas diferentes, tá? Acompanhado também da secreção do líquido viscoso. Lembra, o corpo desses animais é extremamente frágil, então nesse caso aqui o excesso de atrito pode provocar lesão. Então eu libero aquele líquido de secreção motor de movimento para que eu tenha um deslizamento mais sutil. Bom, esses músculos eles vão contrair e relaxar por engurgitamento sanguíneo, tá? O que viria a ser? Viria a ser um aumento de fluxo de sangue acumulado naquela região que provoca um entumecimento, certo? Como grosseiramente falando, no nosso caso, ocorre engurgitamento no pênis e no clitóris. Ou seja, quando você aumenta o volume de sangue naquela região, você tem um aumento de volume, né? Tem uma estrutura erétil. Então aqui, em pontos diferentes da região do pé do animal, você vai aumentar e reduzir o volume de sangue na área, e isso vai fazer com que a musculatura ela gere ondas de contração e de relaxamento que vai permitir o deslocamento. De novo, quando esse fluxo ele é orquestrado de maneira síncrona, tá? Vai acontecer o deslizamento do corpo no sentido de interesse. Os cefalópodes, como o lula, principalmente o náutilo, as cibas, tá? Elas vão ter na região da cabeça, tá? Do capuz do corpo, a presença de uma câmara, tá? E essa câmara ela vai ser preenchida de ar. Perdão, de ar não, de água. Desculpe. Bom, ao redor, de novo, você vai ter as fibras circulares, que são aquelas que vão relaxando, permitem com que a estrutura amplie e, consequentemente, o volume de água aumenta dentro, tá? Enquanto que as fibras radiais, na hora em que elas contraem, elas empurram o líquido para fora. Tá, mas e daí? Bom, esse líquido ele vai entrar através de uma estrutura que a gente chama de sifão. Alguns autores vão chamar de funil, depende da tradução. Então, na hora em que a musculatura circular ela vai relaxar, ela vai permitir com que o líquido entre pelo sifão, tá? E na hora em que a musculatura contrai, junto com as fibras radiais, você vai empurrar esse líquido para fora do sifão. O sifão ele tem uma musculatura que permite com que ele direcione o ponto de origem aonde eu vou jogar o líquido para fora. Então isso permite com que o animal nade para cima, nade para baixo, nade para frente, nade para trás, de acordo com o direcionamento da pressão da água que está sendo jogado para fora do sifão, tá? E isso permite com que o animal faça um conjunto de nados diferentes, tá? Eu vou deixar no final também alguns vídeos, alguns links de vídeos que permitem com que vocês visualizem essas variações biológicas, tá? No caso dos artrópodes, lembra, artrópode, o sujeito que tem os exoesqueletos, tá? Então as estruturas de quitina, esclerotina, né, as formações de proteção do corpo todo. Então aqui você também vai ter um sistema de esqueleto hidrostático com presença de energia potencial acumulada nas articulações. Isso aqui é muito bacana. Então, se você pensar numa pata aqui de um bicho qualquer, tá? Então você vai ter na região do fêmur, né? Anatomicamente é bem análogo ao nosso, então você vai ter na região do fêmur uma estrutura equivalente, então você vai ter um músculo
extensor e um flexor, igual a gente, tá? E na hora em que essa musculatura ela faz um movimento de contração, isso gera uma deformação na pata bem no ponto da articulação, tá? Esses pontos de articulação, eles são os escleritos. Os escleritos, eles são elásticos. Olha aí. Como eles são elásticos, eles vão gerar energia potencial acumulada. E aí, na hora em que a musculatura ela relaxa e a musculatura oposta contrai, permite com que essa energia potencial vire energia cinética. E aí o animal vai, pum, faz o movimento dele. No caso específico dos insetos voadores, a gente vai ter dois padrões de movimento. Tá? O padrão de deformação só da caixa torácica, tá? Ou o padrão de deformação da caixa torácica somada à musculatura nas asas. Tá? Então vamos começar aqui pelo lado. Tá? Então, no caso de gafanhotos, tá? De libélulas, tá? Que são animais de um porte um pouco maior, você vai ter dois conjuntos musculares participando do voo. Tá? Bom, o primeiro caso é o da musculatura direta da asa, em que, na hora em que a musculatura direta da asa está relaxada, as asas elas estão para cima, certo? Na hora em que a musculatura direta da asa contrai, ela puxa as asas para baixo. Perceba, essa musculatura direta das asas, elas estão apoiadas na asa e na porção ventral do tórax do animal, tá? Por outro lado, para auxiliar isso, você tem a musculatura indireta, que é a musculatura que está apenas no tórax do animal, tá? Essa musculatura ela vai do plano superior ao plano inferior, né? Dorsal, ventral. Então, como é que funciona? Quando a musculatura direta da asa está relaxada, a musculatura indireta do tórax está contraída. Então, perceba, eu contraio o corpo, isso gera uma compressão no tórax e as asas vão para cima. Na hora em que a musculatura direta da asa contrai, o tórax relaxa, o tórax aumenta e a asa é empurrada para baixo. Então perceba, são movimentos opostos. Quando a asa baixa, eu contraio a musculatura direta e relaxo a indireta. Então, enquanto a asa baixa, o tórax aumenta. Tá? E enquanto a asa sobe, tá? O tórax sobe junto. E aí você vai... O tórax diminui, desculpa. Então você vai fazendo um movimento em que um é antagônico ao outro. No caso de moscas e mosquitos, tá? Você não tem uma musculatura direta da asa, você não tem uma musculatura específica, tá? Isso vai depender única e exclusivamente da musculatura do tórax, ou seja, só tem a musculatura indireta, tá? E aí segue o padrão. Na hora em que a musculatura do tórax está contraída, que faz com que o tórax reduza de tamanho, a asa está para cima. Na hora em que a musculatura do tórax relaxa, a asa move para baixo. E aí você fica nessa variação de onda de contração, tá? Então a musculatura contrai, a asa sobe. Relaxa, a asa desce, certo? A mesma coisa vai acontecer na musculatura de libélulas, só que você vai incrementar isso colocando a musculatura direta para dar mais potência. O sistema hidrovascular dos equinóideos, né, dos ouriços do mar, das estrelas do mar, eles vão ser baseados, né, nas ampolas do sistema ambulacrário. Tá? Então você lembra lá que são animais que apresentam as ampolas, né, que parecem aqueles conta-gotas mais antigos. Tá? De tal forma com que na hora em que você contrai a ampola, os pés eles distendem, tá? Essa distensão dos pés permite com que entre o líquido na ampola e
Imediatamente depois, né, na maioria dos casos, na hora em que você faz a contração do sistema longitudinal, o pé ele vai retrair empurrando o líquido para fora. Na hora em que eu empurro o líquido para fora, eu crio um sistema de pressão negativa nesse pezinho que vai fazer com que ele fique aderido na superfície. Tá? Então, há uma sequência de movimentos para que eu permita o alcance da superfície primeiro e depois com que eu fixe na superfície em seguida. Tá? Então, o pezinho lá ambulacrário com a ampola, na hora em que eu contraio, o pezinho vai lá para fora do corpo, projeta, tá? E isso permite com que o líquido entre, tá? Porque eu vou abrir a área. Na hora em que a musculatura longitudinal, né, que está ao redor do tentáculo, contrai, tá? O líquido do pé vai ser empurrado para fora, tá? Isso vai gerar uma pressão negativa, com que permite com que ele fique aderido numa superfície. Nos peixes teleósteos, tá? Você tem que o deslocamento desses animais vai ser feito através de uma musculatura, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas esses peixes eles podem subir ou descer na coluna d'água de acordo com uma adaptação que é a bexiga natatória. Tá? Essa bexiga natatória é uma adaptação que é bem discutida por alguns autores. Alguns falam em adaptação de projeção do aparelho digestivo, outros questionam isso, mas o que importa para a gente aqui é que esse animal eles apresentam uma bolsa, tá? E essa bolsa ela pode reter gás oxigênio, tá? Ou gás, de uma maneira geral, gás atmosférico. Tá? E aí, na hora em que eu preencho essa bolsa, isso vai alterar a densidade do animal e quanto mais cheia a bolsa, a tendência é que ele suba mais na coluna d'água. E quando eu esvazio ou reduzo o volume dessa bolsa, né, não dá para esvaziar totalmente, eu altero novamente a densidade e o animal pode descer na coluna d'água. Tá? Existem dois tipos básicos de peixes teleósteos para essa característica. Existem os fisóclistos e os fisóstomos. Os peixes fisóclistos, eles apresentam como característica a capacidade de retirar oxigênio da circulação sanguínea e jogar para dentro da bexiga natatória. Então, eles apresentam uma estrutura que é a chamada glândula de gás. Essa glândula de gás ela retira, através de um conjunto enorme de capilares, oxigênio da corrente sanguínea do animal e preenche a bexiga, certo? Tá? Depois, a presença de músculos constritores, eles podem empurrar esse gás, aumentando a pressão aqui, jogando ele de volta para a corrente sanguínea, certo? Na hora em que eu vou esvaziar a bexiga natatória. E nisso o animal ele sobe ou desce na coluna d'água. Já os peixes fisóstomos, tá, são aqueles em que a bexiga natatória ela está associada diretamente ao aparelho digestivo, tá, ao estômago, através de uma estrutura chamada de duto pneumático. Então, como é que vai funcionar? Esses peixes, eles necessariamente eles precisam de ar atmosférico. Então, na hora em que eles vão na superfície e capturam o ar, engolem o ar ele entra pelo tubo digestivo e do estômago são transferidos para a bexiga natatória. E isso permite com que o animal preencha a bexiga. Mas efetivamente, tá, a presença da bexiga ela vai contribuir para o animal subir ou descer na coluna, tá? Mas o que faz efetivamente o movimento do bicho é a presença de musculatura. Tá? Os miótomos ou as miofibrilas dos peixes permitem com que ele faça o movimento serpentiforme, certo? Que é aquele movimento
horizontal, que eu falei mais cedo agora, como nas lombriguinhas lá, por exemplo, nos nematóides. E na maioria devastadora dos peixes, você vai ter que mais de 80% das fibras musculares são as fibras brancas, tá? Embora tenham fibras rosadas e fibras vermelhas. A gente já sabe que essas fibras elas são classificadas como formas diferentes de acordo com a reserva de mitocôndrias ou com a reserva de mioglobina, certo? Tá? Então, o peixe de musculatura escura, ele é um peixe que tem uma quantidade maior de ferro na sua composição. Tá? Bom, então a musculatura, a tal da carne do peixe, ela está disposta ao longo do corpo e você tem a projeção de tendões que vão até a região da nadadeira caudal, certo? Então, na hora em que essa musculatura ela realiza as ondas de contração, isso gera pressão no tendão e, consequentemente, permite o deslizamento do músculo do corpo. Quando você vai para os cetáceos, por exemplo, como as baleias, os golfinhos e por aí vai indo, você tem que o deslizamento do corpo ele vai se dar através da nadadeira caudal também, só que ao invés, por característica adaptativa do corpo do animal, ele fazer um movimento horizontal, que é o movimento serpentiforme, ele vai fazer um movimento vertical. Tá? Então, a nadadeira ela desliza de cima para baixo. Tá? Isso é uma consequência do arranjo muscular e do arranjo das peças ósseas. E como são mamíferos, tá? Aqui vão prevalecer as fibras vermelhas, que são aquelas fibras que demoram mais para fadigar. Tá? São aquelas que têm mioglobina e mitocôndrios. Quando você vai para as répteis, serpentiformes, você vai ter que o tipo de movimento que o animal vai desenvolver, ele vai depender do seu porte, das suas características adaptativas e ecológicas, do seu comportamento. Tá? Em geral, as serpentes de pequeno e médio porte, elas fazem um movimento de ondulação lateral, que é o movimento serpentiforme, em que você desliza o corpo na horizontal. Então, eu tenho a onda de contração de um lado e relaxamento do outro, de um lado e do outro, certo? Muito semelhante ao que a gente viu nos grupos anteriores. Só que lá nas lombriguinhas, lá você tem o empurrar o líquido celomático. Tá? Aqui não. Aqui você já tem a musculatura associada ao tendão fazendo a puxada da peça inteira pelo sistema ósseo. Tá? Aquelas serpentes que vão para superfícies mais fechadas ou que conseguem escalar, digamos assim, vão fazer um sistema de ondulação semelhante à ondulação lateral, só que a ondulação em concertina, que é um movimento em sanfona. Então faz ondas de contração para aderir em superfícies diferentes, enquanto projeta partes mais anteriores do corpo para gerar o sistema de sanfonamento e evoluindo. Tá? Enquanto que serpentes de maior porte, serpentes mais pesadas, elas fazem uma ondulação retilínea. Em vez do corpo fazer deslizamentos laterais, ela vai projetando aos poucos o rastejamento para frente. Tá? Então, partes diferentes do corpo vão fazendo contração em momentos diferentes. Tá? Então, contrai, fixa, alonga, contrai, fixa, alonga e pontos diferentes para que o animal deslize para frente. Quando a gente vai para as aves, que são os bichos que de longe têm uma liberdade motora mais complexa, você tem que, em geral, as aves elas apresentam dois conjuntos musculares principais para a realização do movimento. O músculo peitoral, que é o grande peitoral, que é o músculo que permite o bater das asas para o voo, e o músculo supracoracoide, que é um músculo que vai permitir o início do processo, a decolagem. Então eu decolo e depois eu uso o músculo peitoral para o voo. Tá? Bom, as aves elas apresentam um osso
que nós não possuímos, que é o osso coracoide. Tá? Por isso que, além da musculatura peitoral, você tem para elas lá a presença do músculo supracoracoide. No nosso caso, o equivalente, tá, é o que a gente chama de processo coracoide, que é uma formação, tá, do osso da escápula. Tá? Então você vê que é uma estrutura extremamente reduzida. Tá? E no nosso caso, tá, um músculo associado é o músculo coracobraquial. Tá? Esse músculo coracobraquial, ele permite com que você faça um movimento de abdução. Só que ele é um músculo que não tem um ventre, tá, com uma largura ao ponto de ter uma estrutura de contração tão forte. Então, nas aves, você vai ter a presença do supracoracoide para iniciar o processo, e aí depois que o animal já decolou, ele usa o peitoral. Aves como os beija-flores, né, que fazem aquele movimento de ficar, vamos chamar, em pé, né, elas apresentam esse supracoracoide mais desenvolvido, então durante aquele voo pairado que eles estão lá, eles fazem o movimento em 8 da asa, porque eles usam ao mesmo tempo o supracoracoide e o peitoral. Então faz a asa fazendo o movimento igual o símbolo do infinito, e isso permite com que eles fiquem sustentados. Tá? Então aqui embaixo você tem essa imagem, ó, que mostra o movimento em 8, tá? Enquanto que na imagem de cima você vê só o pato fazendo um voo, né, através da musculatura apenas do peitoral. Bom, e para a gente acabar, a gente tem os 4 padrões de voos de aves de acordo com as características das asas. Tá? Uma das características importantes de se levar em consideração aqui é o coeficiente de proporcionalidade entre a largura da asa e o comprimento. Tá? Então, quanto maior o comprimento em relação à largura, tá, significa que as asas elas são mais voltadas para velocidade. Tá? Então, é algo que a gente vai chamar de alto coeficiente de proporcionalidade. A asa é muito comprida e pouco larga. Tá? Por outro lado, se a asa ela for pouco comprida e muito larga, tiver um baixo coeficiente de proporcionalidade, o animal ele atinge poucas velocidades, mas em compensação ele tem uma capacidade de manobra, de variação de voo, ir para os lados, para cima, para baixo, uma velocidade maior, ou com uma facilidade maior, melhor dizendo. Tá? E se as asas na região das extremidades tiverem fendas, essas fendas permitem facilitar esse deslizamento no ar, porque elas vão fazer com que você tenha uma variação da massa de ar sendo empurrada, e isso vai fazer com que a manobra seja mais eficaz. Bom, os passarinhos, de uma maneira geral, tá, eles têm esse tipo de asa, que são as asas elípticas. Tá? São asas de baixo coeficiente de proporcionalidade, então o comprimento e a largura são muito equivalentes, tá? E a presença de fendas, tá, permitem com que o deslizamento e o deslocamento do ar seja facilitado. Então esses animais eles têm muita facilidade para realizar manobra, tá? Virar no meio do voo, girar, subir, descer e tudo mais, só que com uma velocidade muito baixa. Tá? Então são animais que tendem a estar batendo a asa com muita frequência. Tá? Aves com asas de alta velocidade, tá? Como o caso das gaviotas e das andorinhas, tá? Elas tendem a apresentar asas mais compridas do que largas. Então isso gera um coeficiente de proporcionalidade moderado. Tá? E você não tem fendas, certo? Então significa que eu tenho uma aerodinâmica que permite com que o animal voe, tá, em alta velocidade, mas ao mesmo tempo a liberdade de manobra é um pouco comprometida.
Tá? Esses animais eles são meio desengonçados, tá? Na hora de pousar, por exemplo, na hora de fazer movimentos de virada. Aves planadoras, tá? São aquelas como o albatroz que apresentam o maior coeficiente de proporcionalidade. Então as asas elas são muito compridas e apresentam uma largura muito pequena. São muito estreitas essas asas, tá? Então eles são aqueles que têm a maior velocidade a ser alcançada, tá? Capacidade de ascensão, de voo, tá? Só que a liberdade de movimento ela é muito comprometida. Tá? Esses aqui são de longe os mais desengonçados na hora em que você tem a ocorrência do pouso, por exemplo, que é onde você vê a estratégia muscular da ave no pouso. E os últimos são as aves que apresentam asas de grande sustentação. Tá? Essas aves aqui, elas são equivalentes à primeira, com asas elípticas, ou seja, baixo coeficiente de proporcionalidade, então tem uma grande facilidade de manobra, porque tem fendas nas asas. Aí você fala assim, pô, então esses caras aqui, eles são bem ágeis, são, tá? E tendem a alcançar baixa velocidade, se você for comparar com os dois últimos que eu falei. Tá? Mas em compensação, tá? As asas de grande sustentação elas estão associadas a animais que apresentam corpo maior. Então é coruja, é urubu, é gavião, é águia. Tá? Então a capacidade de sustentar o corpo é maior, embora a atividade em velocidade seja menor. Tá? No final eu vou deixar o link aqui que mostra como, se não me engano é a águia, ela tem uma liberdade de movimento em que ela pode passar por diferentes tipos de superfícies, tá? Mais estreitas ou menos estreitas, através de ajuste motor, como passar por um buraco ou passar por entre galhos de uma floresta, tá? Por assim dizer. Bom, então aqui, depois dessa longa estrutura, a gente termina o aparelho locomotor, tá? E a partir da próxima aula a gente começa a discutir o sistema cardiovascular, tá bom? Que também vai ser dividido em algumas partes, porque é um conteúdo um pouco espesso, tá bom? Então espero que vocês fiquem bem, até a próxima, um abraço.